Olá pessoal, nós vamos falar sobre governo digital. Nós temos uma lei recente que trata do assunto, mas isso é um trabalho que tem sido realizado ao longo dos anos. Bom, tudo começa com o governo eletrônico. Na década de 90, o governo começou a mudar os equipamentos, né? No lugar das máquinas de escrever, que eram a atividade principal do servidor público, foram comprados computadores e começaram a ser usados no lugar, né? Antigamente, se fazia uma prova de datilografia nos concursos públicos, era uma fase do concurso. Tá? Eu lembro que em alguns lugares as máquinas de escrever que eram usadas para as provas, elas tinham as letrinhas raspadas para saber se o candidato ele conseguia datilografar com as teclas memorizadas. Então, vocês verem o nível da importância que se dava à prova de datilografia. E aí, então, na década de 90, começaram a ser substituídos esses equipamentos por computadores. Né? E aí a utilização de impressoras. Então, mas, na verdade, a troca desses equipamentos tiveram por objetivo aprimorar os processos internos. Isso não tinha um reflexo direto para os usuários de serviços públicos, certo? Bom, então, no ano 2000, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de fazer um diagnóstico do que precisava ser feito, quais eram os problemas que a administração tinha e o que poderia ser feito para melhorar o sistema. E esse grupo de trabalho ele foi criado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Então, se percebeu o seguinte, que com a informatização do serviço público, algumas ações isoladas já haviam sido criadas, mas elas não tinham conexão. Por exemplo, existiam ali declaração de imposto de renda começou a ser utilizada pelo computador, que antigamente era toda manuscrita, né? Ela era feita via um formulário. Então, agora você pode fazer a entrega da declaração de imposto de renda com um disquete, né? Os mais novos nem sabem o que é o disquete, né? Era o pendrive de antigamente, só que a capacidade era muito menor, né? A capacidade de armazenamento. Então, a divulgação de editais de compras governamentais, a emissão de certidões, andamento de processos judiciais. Então, isso já existia no ano 2000, e aí esse grupo de trabalho foi diagnosticando essas ações que eram isoladas. Tá? Eu me lembro que na década de 90 eu estagiava em Vitória, capital, e aí eu fui até a Cachoeira de Itapemirim, eu como estagiário, para pegar o andamento de um processo. Quer dizer, porque nem existia esse andamento eletrônico, né, pela internet. Então, esse grupo de trabalho percebeu que existia também uma infraestrutura deficitária, tá? Existiam diversas redes que funcionavam isoladamente e sem nenhuma padronização, as interfaces não eram amigáveis aos usuários, tá? E, além disso, a exclusão digital. A gente tem que lembrar que a gente vive num país subdesenvolvido, né? Um país em desenvolvimento, como queira chamar, e os equipamentos têm um alto custo, né? Me lembro que na década de 90 ainda as pessoas. Tinha gente que comprava computador sem HD. E aí tinha um programa que rodava que fazia criava um HD virtual, que dava um espaço ali para a pessoa poder operar. Ou a pessoa comprava o computador e não comprava uma impressora. E a impressora na época já era fundamental. Né? Então o equipamento era caro. Então isso dificultava, isso deixava parte da população sem acesso a esse tipo de serviço. Tá? Daí, nos anos seguintes, feito esse diagnóstico
Nos anos seguintes foram feitos uma série de trabalhos, diversos grupos de trabalho, diversas medidas foram tomadas pelo governo para que o governo se abrisse à população por meio da prestação de serviços pelo meio digital, certo? Inclusive criação de redes de telecomunicações adequadas, né? A gente não está ainda no nível que nós desejamos, o que se espera, as redes de internet ainda são lentas no Brasil, comparadas a outros lugares do mundo, mas hoje nós estamos muito além do que você tem hoje, do que você tinha antigamente, né? Vamos imaginar que no início da internet no Brasil era internet de escada, né? A internet de escada, aquela que usava a sua linha telefônica, você não podia usar telefone, e era lenta, a velocidade era de 54 kbytes por segundo, né? Hoje se fala em internets aí de 100 megas por segundo, 300 megas por segundo, então a velocidade muito superior e não segura a linha telefônica, né? Você pode usar a linha telefônica juntamente com a internet sem problema nenhum. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Qual é o conceito então de governo digital? O governo digital ele pode ser assim conceituado como um conjunto de ações que visam uma maior interação do governo com a sociedade, por meio do uso das tecnologias da informação, que vocês vão ver muito assim a expressão TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, com a oferta de informações públicas na internet e oferta de serviços de modo a aumentar a comodidade dos usuários. Tá? Então, a ideia de governo digital é oferecer serviços por meios digitais à população para facilitar a vida da população. A ideia é essa. Tá? Se eu ofereço serviços por meios digitais, eu aproximo a população do governo. Tá? De uma certa forma, é isso. Mas e a ideia do governo digital? A ideia do governo digital é exatamente construir processos que utilizam dados para otimizar e transformar os serviços públicos. Então, transformar. Eu não só a ideia do governo eletrônico é o disponibilizar serviços. O mesmo serviço que eu presto fisicamente, pessoalmente ao servidor, eu posso fazer via eletronicamente. Mas eu não mudo em si o serviço. A ideia do governo digital é a utilização de dados. Aí eu transformo serviços. Tá? Eu consigo prestar alguns serviços que eu não conseguia fazer antes, porque eu tenho acesso a dados dos usuários, a dados que estão à disposição aí, né? Utilizando as tecnologias da comunicação, certo? Com o objetivo de modernizar a administração pública, reduzindo assim a burocracia e aproximando mais ainda o cidadão. Tá? A ideia do governo digital é acelerar os processos, eu reduzir a burocracia. Se eu reduzo a burocracia, eu consigo reduzir até a corrupção. Que é uma das causas da corrupção é a burocracia. Né? Quer dizer, é aquela história de vender, criar dificuldade para vender facilidade. Né? Olha, o processo é lento, mas se você me dá um dinheiro aqui, eu consigo acelerar o processo. Tá? Mas se o processo já for rápido, eu não tenho essa forma de ganhar dinheiro. Tá? Porque o processo já vai ser rápido. E aí a gente vai ver que alguns serviços que demoravam-se muito tempo para se prestar aquele serviço, agora o processo é muito rápido. O serviço se presta uma velocidade muito maior porque o governo tem à disposição aí ferramentas digitais que facilitam o trabalho. Bom, quais são as vantagens da transformação digital? A primeira vantagem é a eficiência. Tá? A primeira vantagem é a eficiência. Eu tenho que focar na necessidade do cidadão. Certo? Por exemplo, se eu ofereço um serviço por meio digital, eu consigo entregar à população um serviço sem as pessoas saírem de casa. A pessoa não vai se deslocar, ela vai
ela não vai perder tempo indo até uma repartição pública, ela não vai ficar esperando numa fila, certo? Ah, eu aumento a eficiência. Eu não preciso ter postos de lugares em tantos postos de atendimento em tantos lugares. Com isso eu também reduzo custos. Por quê? Custos para a administração. Se eu tenho menos postos de atendimento, eu reduzo o meu custo operacional, porque ou a administração vai ter imóvel próprio ou ela vai alugar, e ela tem que montar aquela estrutura, ar-condicionado, telefonia, redes de computadores e por aí vai, servidores à disposição dos administrados, tá? E além disso, para o próprio usuário. Imagina o usuário ter que se deslocar até uma repartição pública. Às vezes a repartição pública não fica perto da casa dele. Às vezes, essa repartição pública, às vezes a pessoa mora longe mesmo, mora em uma zona rural e tal, e ela tem que ir para outra cidade às vezes, ou para a sede da cidade onde ela mora, aí perde o dia de trabalho. Então, com a oferta de serviços digitais, facilita muitas coisas.